me conhece, meu nome é Ana Clara e eu tô fazendo esse vídeo porque eu trabalho na Disney! Sim, isso é possível. Incrível, né? Enfim, eu quero fazer esses vídeos, eu vou começar uma série de vídeos porque eu venho recebendo muitas perguntas dos meus amigos, dos meus familiares de como assim você vai trabalhar na Disney? Isso é possível? A Disney, aquela Disney? Isso mesmo. Eu também não sabia que isso era possível. Quando eu fui pra Disney com 15 anos, eu encontrei um brasileiro, mas sei lá, o Tic-Tac não trabalhou, eu não liguei uma coisa com a outra e não tinha pensado que isso era real. Pra mim, sei lá, ele morava lá e não era tão possível, não era um intercâmbio. E aí eu descobri que existe esse tipo de intercâmbio. Como que eu descobri isso? Depois de muitos anos, eu entrei na faculdade e aí eu conheci a minha amiga Tainá. Oi, Tainá! E a irmã dela já tinha trabalhado na Disney 2 vezes. E aí quando ela me contou isso, eu fiquei, o quê? Pera, volta! E aí eu fiquei super empolgada. E ela me contou que a irmã dela morava nos condomínios e trabalhava no parque, como aquilo era legal. Eu fiquei super empolgada, mas eu sou muito medrosa. Então depois de um tempo eu meio que me afastei um pouco dessa ideia de intercâmbio. Bom, essa ideia, esse sonho voltou porque ano passado essa minha amiga também virou uma funcionária da Disney, uma cast member. E daí eu acabei acompanhando todo o processo de perto, as entrevistas, as etapas, quando ela chegou lá, as fotos, tudo. Então eu tava tão próxima que aquilo me contagiou. E aí virou meu sonho. E aí, depois disso eu pensei, não, ano que vem sou eu que vou estar lá. Então, eu tô fazendo esse vídeo para as pessoas que eu conheço e um pouquinho também para quem eu não conheço e quem não sabe que isso existe e para ajudar. Se você tá com essa vontade, se você acabou de saber disso, como que é que funciona? Então, vamos lá. Eu vou falar primeiro das fases. São duas. E a primeira é com a intermediária da Disney aqui no Brasil, que é uma agência de intercâmbio chamada STB. Bom, a STB ela faz a primeira palestra e a primeira entrevista. A primeira palestra ela é obrigatória e ela vai falar quais são os pré-requisitos que você tem que ter para trabalhar lá. Se eu não me engano é ter mais de 18 anos, estar cursando uma faculdade. Sim, você tem que estar numa faculdade porque é um intercâmbio de trabalho que envolve a faculdade. Não necessariamente a sua matéria, mas que você tem que estar numa faculdade para fazer, é um college program. E deixa eu ver o que mais. Você tem que... Já teve a história de que você tinha que ter uma faculdade no mínimo 4 anos e que você tem que ter pelo menos o primeiro semestre e não podia estar no último. Mas isso mudou esse ano, então é sempre bom vocês se manterem atualizados no site da própria STB. Essa primeira fase que eu falei, ela é muito competitiva, é muito acirrada. Esse ano, se eu não me engano, pelas nossas contas, aí foram 3.000 pessoas de 5 estados do Brasil. Então sim, é um programa difícil, mas não é nada impossível, tanto que estou aqui. Então, depois dessa primeira palestra informativa, a gente tem a primeira entrevista. Eles dão prioridade para quem é de fora do estado, porque como eu disse, são 5 estados e você não mora em São Paulo, no Rio de Janeiro ou nos outros estados que tiveram, você vai ter que se locomover, então você vai ter que pagar a locomoção, o hotel. Então, obviamente, eles priorizam quem está de fora para a pessoa não precisar gastar tanto dinheiro. Essa entrevista, ela é feita em grupo ou em dupla. Você vai estar com a pessoa do seu lado e o entrevistador na sua frente, e eles vão fazer perguntas básicas, como por que você quer trabalhar na Disney, no que isso vai ajudar na sua faculdade, que tipo de posição você quer trabalhar. Posição, roles, são uma coisa que eu vou deixar para outro vídeo, que é as formas de trabalho que a gente como College Program tem. E eles fazem essas perguntas básicas querendo te conhecer, querendo ver seu nível de inglês, e aí depois dessa entrevista que você tem, essa entrevista não necessariamente no mesmo dia, ela vai ser marcada ou no mesmo dia para quem é fora do estado, ou na mesma semana, na semana seguinte da palestra. Passado essa primeira fase, eles te mandam o resultado por e-mail para você consultar a área de candidatos no site deles. Você pode ter 4 tipos de resultados, pelo menos esse ano foram 4 tipos de resultado. Qualificado, aprovado, ou seja, ótimo, você já passou para a próxima fase, fique feliz. Stand-by, que é a lista de espera caso alguém dos qualificados desista. Sim, gente, isso existe. As pessoas elas desistem desse programa por N motivos. Eu fiquei de stand-by. Então, eu sou uma prova de que sim, stand-by pode passar para qualificado e fazer o programa.
qualificados, porém sem vaga, que é um pouquinho atrás do stand-by, ou seja, eles gostaram de você, eles querem que você tente ano que vem, mas o número de vagas é bem limitado para o número de candidatos à vaga, o número de participantes. E o último, que é não qualificado. Você não tem o perfil da empresa, não necessariamente, não fica desesperado, mas talvez ano que vem, depois que você estude, você pense um pouco mais, você pode até tentar. Mas de primeiro eles acharam que você não tem muito o perfil de quem trabalha lá. Bom, passando esses 4 resultados, vai ter a segunda fase, a segunda etapa. Ela demora um pouquinho mais, porque ela é feita com os recrutadores da própria Disney. Você vai ter que, tanto na primeira etapa quanto na segunda, você vai ter que levar uma relação de documentos. Você vai ter que levar um currículo em inglês, ou a sua carta falando por que você quer trabalhar lá, o que isso vai te ajudar, o que te incentivou a querer trabalhar lá. Você tem que fazer uma carta de coração falando por que esse intercâmbio é importante pra você. Nessas 2 fases você vai entregar a sua carta e na segunda fase vai ter um pouquinho mais de documentos. Vai ter a Proof of Student, que é a sua prova de que você realmente está na faculdade, é um documento que a faculdade assina. Você vai ter que preencher um documento online falando um pouquinho mais sobre você, mas tudo isso, gente, é muito tranquilo, sem desespero agora. Passem primeiro pra pensar nessas coisas depois. Bom, voltando à parte da segunda fase, também é outra palestra e outra entrevista. Dessa vez a palestra é em inglês e a entrevista, assim como na primeira, também é em inglês. Só que não vai ser mais com a intermediária, com a SCB, vai ser com os funcionários da própria Disney. Sim, você já vai fazer entrevista com os próprios cast members. E essa fase é muito legal. Ela é muito diferente. Você já tá muito feliz porque você passou. Nessa fase, das 3.000 pessoas que eu falei, passaram por volta de 500. Sim, é um funil bem estreitinho, mas se você se empenhar o suficiente, se você estudar sobre a empresa, isso é muito importante, porque você está indo lá para trabalhar, não só para curtir os parques da Disney. Então, se você estudar sobre a empresa, se você se preparar, você consegue passar sim. Bom, nessa segunda fase, que a gente faz entrevista com o recrutador da Disney, eles fazem quase as mesmas perguntas que a STB faz. Por que você quer trabalhar lá? Qual tipo de posição você gostaria de trabalhar? O que você faz na sua faculdade? O que você gosta de fazer no seu tempo vago? Eles podem fazer N perguntas. Eles fazem algumas perguntas mais focadas na sua posição de trabalho, na sua role. Por exemplo, você disse que você queria ser 3 posições específicas, que você tinha bastante interesse nelas, e ele pode te perguntar o porquê, pra você enumerar, falar qual é a primeira, a segunda e a terceira mais importante pra você, o que você faria em certa situação, mas isso também é pra outro vídeo mais específico sobre as entrevistas. Mas em geral é bem tranquilo, você tem que ser você mesmo, mostrar que por que você quer fazer isso, por que você está tentando esse programa e mostrar que você realmente está indo trabalhar, que você sabe que você vai trabalhar duro, que você vai trabalhar na Disney. Afinal, passando por esse intercâmbio, você vai ser a cara da marca. Então eles procuram pessoas que realmente têm esse Disney look, que também é um assunto para outro vídeo. Bom, eu espero que eu não tenha falado demais e que eu tenha esclarecido um pouquinho de como foi esse processo de trabalhar na Disney. E eu vou fazer outros vídeos também, dando algumas dicas para quem quer trabalhar, explicando um pouquinho mais sobre moradia, as posições de trabalho e afins. Então, se você gostou, acompanhe os meus vídeos e até mais!